Então, de início, para os novos, né? O que acontece? Para nós conseguirmos realizar tudo aquilo que a gente quer realizar em nosso coração, a gente precisa entender um fator muito importante. Nós estamos condicionados a pensar, sentir e agir de acordo com tudo que nós já vivenciamos, desde o momento da nossa concepção, né, até o nosso nascimento e até o dia de hoje. Então, assim, não é só do momento da nossa concepção, é do momento que nós estamos na barriga da nossa mãe. Então, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, se a nossa mãe sofreu, se o nosso pai sofreu, se as pessoas que estavam à volta da nossa mãe sofreram, nós sentimos tudo isso, né? Então, eu começo sempre com a história do Joãozinho, para que você entenda o que é o pensamento, o que é a programação do subconsciente, vocês vão entender tudo perfeitamente, tá bem? Então, a base de todo o nosso ensinamento, tá, são memórias. O que são memórias? Né? Memórias é tudo aquilo que eu vivenciei, que eu já não consigo me lembrar, mas que foi gravado no nosso subconsciente. Então, eu vou começar a história do Joãozinho. O Joãozinho, imagine que você conhece o menininho, né? Ele tem 1 aninho. E ele senta lá na mesinha, né? Junto com o irmãozinho dele, que é um pouquinho mais velho. E eles sentam na refeição. Então, toda a refeição senta o pai, a mãe, o irmão do Joãozinho e o Joãozinho. Mas todas as vezes, né? E 2 ou 3 vezes por semana, tem brócolis na janta ou no almoço. E o irmão do Joãozinho não suporta brócolis. E o que acontece? A mãe e o pai do Joãozinho obrigam o Joãozinho a comer o brócolis. E aí ele começa a chorar, ele fala que não quer, ele derruba o prato, né? Quem tem criança sabe como é que é, né? Derruba o prato, joga o prato, e aí ele acaba apanhando, né? Então ele apanha, daí ele tem que comer o brócolis. E o Joãozinho, lá vendo essa história do irmão, começa a ficar acuado. E o que o Joãozinho sente? Ele vê o brócolis no prato do irmão, o irmão chorando por causa do brócolis, apanhando por causa do brócolis. Então, o que o Joãozinho sente nessa hora? Ele sente medo, certo? Por quê? Porque ele tem medo de apanhar também. Ele se sente incapaz. Por quê? Porque ele não pode fazer nada pro irmãozinho que ele ama tanto, né? Porque ele ama o irmão dele, ele brinca com o irmão dele, ele passeia com o irmão dele, ele é super apegado ao irmão dele. E ele vê o irmão dele apanhando, ele vê o irmão dele pedindo ajuda, ele vê o irmão dele gritando e ele não consegue fazer nada. Então ele fica impotente, ou seja, ele guarda um sentimento de incapacidade. E com isso ele guarda também o sofrimento, ok? Nosso cérebro, tá? Assim como o cérebro do Joãozinho, vai guardar a seguinte imagem: brócolis, e vai guardar todos os sentimentos. Incapacidade, numa pastinha, medo na outra, certo? E sofrimento na outra. Ok? Até aí todo mundo está entendendo? Os novos, por favor, se não entenderem, pode me interromper e fazer a pergunta, tá? Então, o que vai acontecer com isso? Cada vez que ele ver uma situação dessa, vai formar uma uvinha. Essa uma uvinha, né, um gominho de uva, é uma memória. E à medida que ele vai vendo a mesma situação, de igual valor e de igual teor, o que vai acontecendo? Mais gominhos de uva vão se encaixando e vão se aglutinando, ok? Até que se cria um cachinho de uva. Quando criar um cachinho de uva, formou-se uma crença, ok? E quando formar vários cachinhos de uva, nós vamos ter, né, um pé de uva, né? Que vai formar o quê? Um paradigma. Então, cada memória daquilo que eu vivenciei forma uma crença, ok? E essa crença é aquilo que eu acredito. Eu acredito que o brócolis é sofrimento, certo? Eu acredito que o brócolis é incapacidade.
E eu acredito que o brócolis, né, é tudo aquilo de medo de apanhar e tudo mais. Por que eu acredito nisso? Por que o Joãozinho colocou isso na cabeça? Porque o nosso subconsciente só consegue gravar a imagem e o sentimento. O nosso subconsciente não grava o não, o contexto, não grava. Aquilo que você vê como imagem, ou aquilo que você escuta que forma uma imagem, é gravado com o sentimento daquilo. Ok? Até então, tudo bem? Érica, tudo bem? Tá, Lígia, vocês estão entendendo até aqui? Ok. Então, o que acontece? O Joãozinho continua lá naquela cena. E dia a dia, né, vira e mexe a mesma coisa. E aí vai sendo colocado lá, de novo. O subconsciente viu o brócolis, ele já sabe qual a pastinha. Medo, incapacidade e sofrimento. Então ele pega mais essas 3 pastinhas e coloca lá mais medo, mais incapacidade, mais sofrimento, ok? E assim ele vai fazendo, certo? O nosso subconsciente demora milésimos de frações de segundos para fazer isso. Não dá tempo de você piscar seu olho, ele já fez isso, ok? Tudo que você vivencia, o seu subconsciente guarda a imagem daquilo que você está vendo com o seu sentimento. Então, não importa que você viu uma situação, né, e entendeu todo o parâmetro daquela situação. Então, vamos dizer, você chegou na porta de alguém e você viu um assassinato. Então, você olhou, viu uma pessoa morta e viu o marido da pessoa com a faca na mão. O seu subconsciente imediatamente já grava. O marido matou a esposa, né? Então, ou seja, marido, faca, esposa, morta. É isso que o subconsciente grava. Não importa depois se você entender que o marido não foi quem matou, foi o vizinho, e o marido arrancou a faca da mão do vizinho, não adianta. Você vai ficar com aquela imagem, você sempre vai desconfiar do marido. Ok? A não ser que você prove para você mesmo, né, para você mesma, que está aí me ouvindo agora, que aquilo está errado, ou seja, é verdade. Qual que é a verdade? Aí, a partir do momento que você acredita naquilo, aí é ressignificado dentro do subconsciente. Então, voltando lá para a história do Joãozinho, né? O Joãozinho começa a crescer, certo? E aí ele cresce, ele faz faculdade, né? Ele está lá fazendo a faculdade dele e ele conhece uma menina. E ele se apaixona, amor à primeira vista, né? E essa menina, ela tem os pais, né, ainda muito conservador, né, os pais conservadores. Então, o que acontece? Essa menina fala para ele, olha, eu amo você, quero namorar com você, só que você vai ter que ir na casa da minha mãe e do meu pai, para que eles te conheçam e para que você peça a minha mão em namoro. Ele, ok, tá tudo bem. Então, eles passaram semanas ensaiando isso, né? Como que ele ia se comportar, o que ele ia falar, como é que ele ia se comportar à mesa, como é que ele tinha que fazer, quais são as coisas que ele tinha que levar para conquistar, né? A futura sogra e o futuro sogro. Então, ele está animadíssimo, passa semanas e ele chega o grande dia. Aí ele vai lá e ele está se comportando, assim, maravilhosamente bem, até que é servido o jantar. O que se serve no jantar? Brócolis. Então, o Joãozinho, na hora que olha o brócolis, imediatamente ele diz, eu não quero brócolis. Eu não como brócolis. E aí, a mocinha vira para ele e fala, João, cutuca ele, né? João, se você fizer isso, isso vai ser uma desfeita enorme com meu pai e minha mãe. E eles não vão tolerar esse tipo de desrespeito na casa. Come um pouquinho e fala que adorou, só para poder fazer, né, um agrado para minha mãe e para o meu pai. De jeito nenhum. Eu não suporto brócolis, eu não vou comer brócolis. Imagina, brócolis eu não como, né? E aí ele sai, fica nervoso, sai da casa, ela até sai correndo atrás dele e fala, mas Joãozinho, você nunca comeu brócolis? Você já me disse que nunca comeu brócolis. Como assim você não gosta? Eu não gosto. E sai,
ok? Aquilo lá mexe com ele. Ele treme, ele fica nervoso, ele não consegue se controlar, ok? E ele sai dali. Ou seja, ele perde a moça que ele tanto amava, tá? Nunca mais, né? Ela tem a oportunidade de ficar com ele por causa dos pais rigorosos. E o Joãozinho, né, vai vivendo a vida, envelhece. E quando ele tem poucos anos ainda, tá? Ele já está tendo muita dor no corpo e nas pernas. E aí ele já não consegue mais nem andar, e ele não está tão velho assim. E ele vai no médico, fala, doutor, eu estou aqui andando com essa bengala porque eu não estou mais conseguindo andar. O que está acontecendo? Hipoteticamente, tá bom, pessoal? Porque nós estamos falando de uma situação médica. Então, hipoteticamente, depois que o Joãozinho fez os testes dele, o médico chega para ele e fala, olha, João, é o seguinte, o seu corpo, seus ossos, né, todo o seu organismo, está sentindo a falta dos nutrientes do brócolis. Como assim, doutor? Todo o seu corpo, né, não teve, ficou em carência com esse nutriente, e agora não temos o que fazer. E ele sai daqui. E sabe o que acontece, seu João? Daqui a alguns meses isso vai piorar e nós vamos ter que pegar uma cadeira de rodas para o senhor, porque o senhor não vai conseguir se locomover, porque as pernas vão ficar muito fracas. Esse é um grande dilema que nós temos na nossa vida. É um ponto, né, em que dois caminhos se abrem ali. Ou o João tenta entender, né, por que está acontecendo isso com ele e toma uma atitude, ou o João se sente vítima do próprio destino, vítima, né, das próprias, da própria sorte, né, vítima. E aí, ele como vítima, ok, tudo bem, eu vou pegar uma cadeira de roda e vai ficar lastimando a vida toda, porque perdeu o grande amor da vida, porque perdeu a sua saúde, porque terminou seus dias numa cadeira de roda sem poder se movimentar. Ele tem esse caminho, mas ele tem livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio ele pode decidir, eu quero entender o porquê de tudo isso. Porque tem um fator em comum aí. Qual que é? O brócolis. Então, se nós chegamos no momento da nossa vida em que nós estamos vendo diante de nós uma situação bem parecida, né, com outras situações, ou seja, né, grande densidade, ou seja, grande sofrimento, ou grande perda, ou grande tristeza, com um fator em comum. Nós já sabemos agora que existe algo gravado no subconsciente que está fazendo com que isso se manifeste. Ok? Então, voltando lá na história do Joãozinho, ele não vai se fazer de vítima. Ele tem uma determinação. E ele diz, eu vou descobrir por que o brócolis está no meu caminho, tirando a pessoa que eu amo e agora tirando minha saúde. Por que é que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. E aí ele começa uma busca frenética de se perguntar todo dia. E todo dia ele não descobre. Mas ele não desiste. E ele continua perguntando, e ele continua perguntando, e ele continua perguntando, por favor, né? Me revelem, eu quero saber por quê, por quê. E um dia, né, passado ali 1, 2 anos depois, ele está sentado na mesa junto com a mãe, e a mãe dele fala assim, filho, nossa, você está parecendo o seu irmão, que esse negócio de brócolis, seu irmão também era assim, vivia chorando porque não queria comer brócolis, tinha que dar surras homéricas nele, mesmo assim ele não comia. E ele achou aquilo estranho e falou, nossa, meu irmão? Peraí, meu irmão também? Peraí.
Aí ele sai dali com aquilo na cabeça e fala, não, espera aí, eu vou comprar brócolis. E ele toma uma decisão, né? De enfrentar o seu medo, de enfrentar aquilo que ele não gosta. E ele compra o brócolis, leva para casa, põe o brócolis na mesa e fala, eu não levanto dessa cadeira enquanto eu não entender o que está acontecendo em relação a esse brócolis. E ele olhando lá, porque vejam, lembra, tudo aquilo que foi gravado lá na cabeça do Joãozinho, ele não lembra, mas o subconsciente lembra. Não há nada que você tenha vivido em nenhum segundo da sua vida que não esteja gravado no seu subconsciente. Até mesmo aquilo que você vivenciou dentro da barriga da sua mãe, a partir dos sentimentos da sua mãe. Sejam eles de felicidade, de alegria, de sucesso, né, de incapacidade, seja do que for, você sentiu, você vivenciou e você gravou. Ok? Mesmo que você não se lembre. Então, ele começa a olhar aquele brócolis em cima da mesa, e ele começa a olhar, e ele começa a olhar, e ele não tira o olho e fala, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, como que eu não gosto de brócolis, se eu nunca comi brócolis, como é que eu posso ter essa repulsa? Né? E ele fica, por que desses sentimentos em relação ao brócolis, se eu nunca comi brócolis? Eu nunca comi. E ele começa a olhar o brócolis e fala assim, o brócolis ia salvar, né, minha vida, porque eu ia ter uma vida, né, de qualidade. Eu não vou ter uma vida de qualidade, eu não estou tendo. Eu mal consigo me mexer. Né? O brócolis tem vitamina, não é suficiente para me fazer voltar a ter ossos saudáveis. Olha, se eu gostasse de brócolis, o brócolis poderia, por causa do brócolis, eu poderia hoje estar casado, ter filhos, ter tido uma família. E ele começa, pouco a pouco, ir mudando aquilo que ele sente pelo brócolis. E aí, ele sente, né, dentro do coração dele, ele imagina aquela situação do irmão dele com o prato de brócolis, e ele pensa, puxa, o brócolis é um serzinho tão pequeno, né, um ser vivo, como vocês sabem, né, tudo é vivo, né, e dando a própria vida para poder alimentar meu irmão. Puxa, o brócolis é altruísta. Nesse minuto, ele começa a sentir. Quando nós sentimos, nós gravamos no subconsciente. Então, começa a se fazer uma troca de correlação lá dentro do subconsciente. Aqui, vamos lá. Então, o que acontece? Quando o Joãozinho, tá, vê lá o brócolis em cima da mesa, e ele começa a sentir novos sentimentos, ter uma nova visão, novo significado, significa ressignificar. Então, quando ele dá novo significado, ou seja, um novo sentimento ao brócolis, ele ressignifica. Qual que é o processo de ressignificar a nível neural? Ok? Há-se uma nova, né, uma nova sinapse neural. Essa sinapse, né, se o caminho neural foi de 3 para cima, 4 para baixo, 2 para cima, 3 para baixo, para formar esse sentimento de incapacidade, ele vai fazer uma nova sinapse neural. A partir desta nova sinapse neural, vai ser relacionado, né, lá na gavetinha do brócolis, ele vai ser relacionado ao outro sentimento. Qual que é? Altruísmo, vitamina, é ótimo comer brócolis por causa da vitamina, certo? Por causa dos nutrientes, então vai estar lá a palavra saudável. Aí, a partir deste momento, quando ele olhar o brócolis, qual que vai ser a informação puxada pelo subconsciente? Vai ser essas novas informações. Então, voltando lá, quando o Joãozinho vai na casa da ex-futura sogra, né? Ele vai lá, quando ele olha o brócolis, então, quando você olha alguma imagem, né? Essa imagem é remetida ao cérebro, ao contrário, ou seja, de ponta cabeça, e o cérebro vai te passar a informação. Isso milésimo de segundo. Você vê, você já sabe o que você está vendo, certo? Então, antes do Joãozinho abrir a boca para dizer eu não quero,
O subconsciente vai demorar milésimos de segundo para poder vasculhar todas as pastas em que o brócolis está correlacionado. Por isso, ele teve essa sensação na hora de repulsa pelo brócolis. Porque o brócolis estava associado dentro do subconsciente dele a sofrimento, incapacidade e medo. E assim é em todas as coisas da nossa vida. Então, quando eu tenho diante de mim uma sensação, certo? Não importa de que contexto seja, quando eu me deparo com alguma situação, eu formulo, né, inconscientemente, esse é um processo cerebral que acontece agora com você, você agora está respirando, não está? Está havendo um processo cerebral para que você respire. Você não precisa falar, inspira, expira, inspira, expira, inspira, você não precisa. O seu subconsciente está fazendo isso. O seu subconsciente está filtrando o seu sangue, todas, né? Todas os nutrientes de tudo aquilo que você comeu e levando para o seu sangue. E o que ele não quer, né? Ele leva para o seu intestino, e o que ele não quer que for de líquido, ele leva para a sua bexiga. Mas ele retém todos os nutrientes e coloca tudo lá certinho. Então, ele está fazendo todos os seus processos, até o processo de você me entender agora. De entender, de guardar tudo que eu estou falando. Então, quando você tem na sua frente uma situação, como você se comporta? Você se comporta de acordo com o que está gravado no seu subconsciente em relação àquela história. Como chama o nome desse processo? O nome desse processo do subconsciente ir lá e começar a vasculhar todas as pastas, né? Todas as pastas que o brócolis está relacionado, ele vai fazer um caminho. Que caminho é esse? Né? Esse é um caminho neural. Então, ele vai buscar, né, nos seus bilhões de neurônios, né, todo o processo que você percorreu, ou seja, a sua historinha que você gravou lá. Brócolis, incapacidade, medo e sofrimento. E vai te trazer em forma de emoção. Então, o processo, certo? Que o subconsciente faz para te trazer algo relacionado a uma vivência ou qualquer coisa que você veja, que você escute e que você precisa manifestar, né, sua decisão, é feito esse processo se chama emoção. Então, você vai sentir a emoção. Que emoção é essa? Brócolis? Não. Eu tenho um sentimento de medo, mas você nunca vai entender que sentimento é esse. Porque esse sentimento, ele é fisiológico. Você vai sentir no físico esse sentimento. Vai te dar nojo, vai te dar um asco, vai te dar... Por que você tem asco de barata? Por que você tem nojo de barata? Por que você tem medo de aranha? Tem gente que não tem. Né? Então, se eu, às vezes, tenho medo de aranha, é porque alguma coisa foi gravada no meu passado. E está lá na minha pastinha. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então, ou seja, tudo aquilo que nós vivenciamos foi guardado no nosso subconsciente através de memórias. Cada memória tem como se fosse um gominho de uva, que quando juntas, né? Então, cada memória de igual valor e de igual teor, que vai se juntando, elas se aglutinam e forma um cacho de uva. Esse cacho de uva é chamado de crença. Eu passei a acreditar naquilo mediante a tudo que está gravado. E quanto mais daquilo eu vivenciar, forma-se um paradigma, certo? Que é aquilo que eu acredito com os dois pés juntos. Então, se quando você era pequenininho, a sua mãe começou a te colocar na sua cabeça que você era incapaz, que você era incapaz, que você era incapaz. Você não é capaz, menino, desce daí. Você não é capaz de fazer isso. Você não é... Você guardou esse sentimento.
E apesar de você não entender, não saber, não se lembrar, está gravado no seu subconsciente. E toda vez que você tiver que ter uma situação em que você prove sua capacidade, como fazer uma linda tese, como dar uma linda palestra, como fazer qualquer coisa na sua vida, que você mostre que é capaz, você não vai conseguir. Na hora vai começar a tremer suas pernas, você vai gaguejar, porque os sintomas, eles são físicos. Porque esse processo de buscar lá as suas pastinhas e passar essa emoção para saber se é bom ou ruim para você, ele é físico. Só que o subconsciente, ele faz isso para te proteger, como ele está respirando por você agora. Só que quem gravou errado fomos nós mesmos. Porque, na realidade, foi gravado lá pelo Joãozinho, brócolis igual sofrimento, medo e incapacidade. Só que o Joãozinho, ele não viu direito, porque ele era criança. Porque se ele fosse adulto, ele ia sentar na mesa e ele não ia culpar os brócolis. Ele ia ver que os pais do Joãozinho, os pais dele, foram intransigentes com o irmão dele. Né? Porque nós somos pessoas únicas. Nós temos o nosso direito de nos expressarmos se gostamos ou não gostamos de algo. Certo? Mesmo quando pequenininhos. Nós, muitas vezes, quando pequenos, vimos o nosso pai e a nossa mãe brigar por causa de dinheiro. O que fica gravado dentro do nosso subconsciente? A forma, lembra? Dinheiro. E o sentimento, briga. Quando você cresce e você tem oportunidades de prosperar na sua vida, você vai ter medo. Por quê? Qual é a emoção que vai vir para você? Dinheiro, briga. Não vai. Não faça isso. Porque você vai começar a brigar com Deus e o mundo, com todas as pessoas que você ama. Você vai ouvir isso na sua mente? Não. Como é que vai ser essa forma de emoção? Uma forma de emoção que vem, seu coração acelera. Ou, às vezes, te dá sono, você não acorda para ir na sua entrevista, para ir ver essa oportunidade. Tudo vai te impedir de ir lá, porque é o seu subconsciente te salvando daquilo que ele acha que vai te causar briga. Isso a gente dá o nome de autossabotagem. Tá bem? Então, toda vez que você ouvir, você está se autossabotando, significa o quê? Que você está tendo realmente uma grande oportunidade, né? Só que você não está conseguindo, né, fazer jus a essa oportunidade. Você não está conseguindo pegar essa oportunidade para você. Você não está conseguindo, né, terminar de abrir essa porta que foi aberta para você. Você fecha essa porta. Por quê? Porque lá dentro tem medo, lá dentro tem capacidade, lá dentro está gravado briga, discórdia, né, trauma, ok? Então, tudo que nós vivenciamos até hoje está gravado na sua memória. Ponto 1. Essa memória forma uma crença, aquilo que você acredita. Ponto 2. E aquilo que você acredita faz de você, né, ter uma expressão. Significa o seguinte, que você vai se expressar, né? Então, ou seja, sentimento, palavras, ações, comportamentos, você vai se expressar de acordo com aquilo que está gravado. Ou seja, tudo à sua volta você só vai conseguir enxergar mediante aquele óculos que foi colocado. Porque toda vez que você visualizar uma sei lá, uma imagem, uma situação, um evento, tudo que você vivenciar ou escutar, vai vir como uma forma de, né, de sensação, de emoção para você, a partir daquilo que você gravou. Então, quando nós queremos mudar a nossa vida, qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Discernimento. Porque tudo que eu sinto, às vezes, é inconsciente. Eu não sei o que está gravado lá. Eu só consigo me dar conta do que está gravado lá quando eu começo a vivenciar situações repetidamente na minha vida. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Que nem o Joãozinho. Lembra? De novo o brócolis?
Então, ou seja, aí, quando eu começo a ver que eu tenho situações repetitivas na minha vida, de fracasso, de desânimo, de ansiedade, de N situações, o que eu tenho que perceber? Tem algo gravado lá dentro. Eu preciso ressignificar. Né? Como? Então, a gente vai aprender esse como, né, o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa inconsciente. Então, quando nós estamos falando de uma coisa inconsciente, a gente tem que fazer como Jesus dizia, vigia-te. Então, nós vamos vigiar as nossas palavras. Como que a gente fala? A gente, por acaso, está falando, nossa, eu não consigo. Nossa, eu sou incapaz. Nossa, eu tenho medo. Eu quero que você comece um exercício de olhar todas as suas mensagens passadas para as pessoas que você ama, que você tem intimidade, né, que você fala abertamente. Você vai ver lá que você escreve que você não é capaz, que você está com medo, que você acordou ansioso, que você não tem merecimento, que você... N situações. Então, a partir dessas palavras, nós já sabemos o que está guardado lá dentro. A partir do meu jeito de agir. Então, se eu não dou certo no casamento, se eu não dou certo no meu trabalho, se eu não dou certo nas minhas finanças, se eu tenho problema para prosperar, tudo isso são programas gravados. Ok? E nós mudamos o programa, mudamos como a gente se comporta. Então, situações em que a gente ia, né? Por isso que falam, você muda, né, a sua realidade. Por que você muda a sua realidade? Porque você cocria a sua realidade. Porque, veja, todos os eventos da sua vida marcam as suas decisões. E as suas decisões, quando são melhores tomadas, né, a partir daquilo que você gravou e ressignificou, né, então, ou seja, você ressignifica, você fala, não, eu sou capaz. O Joãozinho, não, eu posso comer brócolis. Né? A situação muda. Lembra o Joãozinho, no dia que ele foi na casa da namorada, se ele tivesse dito, na hora que veio aquela emoção, para, sai daqui, não come brócolis, sai correndo. Ai, começa a dar aquele negócio, se ele tivesse parado na hora, inspirado, expirado. Se ele demorar 15 segundos fazendo isso, 15 segundos, gente, todos os seus, né, as suas decisões mal tomadas de impulsividade, ou de falar não, ou de sabotar, se você aguardar 15 segundos respirando, você vai ter condição de evitar muitas coisas ruins. Veja, quem briga no trânsito, né? A pessoa já sai gritando na hora que acontece alguma coisa. Né? Então, ou ela é fechada no trânsito, ou passa algum carro na frente, ou acontece qualquer coisa. Né? Ela, na hora, ela já vem aquele negócio, opa, ela pode evitar até levar um tiro. Então, todas as nossas situações mudam quando nós mudamos internamente. Não há como eu querer que mude uma situação externa se o meu jeito não muda. Para mudar uma situação externa, eu preciso mudar internamente. E para saber o que mudar internamente, eu preciso aprender. Eu preciso aprender como que funciona o meu cérebro, como é que funciona o meu pensamento, como são as técnicas que eu posso reprogramar, né? As minhas sinapses neurais, o que é vibração, por que acontece vibração, o que é energia, como que funciona tudo isso. A partir do momento que eu vou aprendendo mais de mim mesmo, eu vou me desenvolvendo, né? Como até falei ontem, lá no Iniciático, o que é desenvolver? Desenvolver nada mais é que retirar o que está envolvido, né? Então, tudo aquilo que está envolvido em você, de densidade ruim, de negativismo, de incapacidade, você retira de si, né? Então, você se desenvolve, certo? Então, essa é a primeira base dos nossos estudos. Por quê? Porque nós vamos ver que tudo que está ao nosso redor está ao nosso redor por causa daquilo que está gravado.